Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, vídeos matemáticos. Esta é a videoaula 3 sobre áreas de figuras planas, aonde eu vou estar resolvendo o desafio, que foi o exercício 5 da aula 2, tá? E vou estar também resolvendo mais dois exercícios, tudo bem? Bem, lembrando que lá na aula 2 eu deixei também um link onde vocês podem obter mais exercícios através desse link, tá? Então vamos lá para a aula 3. Ou seja, como dizia a minha avó, chegou a hora da onça beber água. Bem, pessoal, então tá aqui o exercício 5 que eu tinha deixado da aula anterior, né, como desafio para vocês. É um exercício da FUVEST e ele está dizendo o seguinte, ó. Um triângulo ABC está inscrito numa circunferência de raio 5 centímetros. Sabe-se que A e B são extremidades de um diâmetro e que a corda BC mede 6 centímetros. Calcule a área desse triângulo, tá? Então eu desenhei aqui um triângulo inscrito numa circunferência, tá? Ou seja, os três vértices, né? Tocando a circunferência. Aqui, como está dizendo que AB é extremidades de um diâmetro, então eu vou anotar neste canto aqui o vértice A, tá? Aqui eu vou anotar o vértice A. E nessa outra extremidade aqui, eu vou anotar o vértice B. Tá aqui o diâmetro AB. Como o raio da circunferência mede 5 centímetros, tá? Então tá aqui o centro da circunferência. O que que eu vou ter? 5 centímetros para cada lado. 5 centímetros de OA, 5 centímetros de OAB. Então, a medida total desse diâmetro aqui será igual a 10 centímetros. Ok? Olha, tem uma propriedade da geometria plana que diz o seguinte, olha. Todo triângulo que tem como um dos lados o diâmetro de uma circunferência, ele está inscrito numa meia circunferência, tá? Então eu tenho aqui um triângulo ABC, como um de seus lados é diâmetro, que é o caso do lado AB, é diâmetro dessa circunferência, então ele vai estar inscrito numa meia circunferência. E todo triângulo inscrito numa meia circunferência é retângulo, tá? E também o diâmetro dessa circunferência, que seria o lado AB do triângulo, acaba sendo a hipotenusa deste triângulo retângulo, porque todo triângulo inscrito numa meia circunferência é retângulo. Como que eu identifico a hipotenusa? A hipotenusa desse triângulo seria o diâmetro da circunferência, que é a distância de A até B. Então, como a distância de A até B é igual a 10, vai representar a hipotenusa, o ângulo reto é sempre oposto à hipotenusa. Então, o ângulo reto deste triângulo retângulo vai estar aqui no vértice C, ó. Tá? Então, tá aqui, ó, o ângulo reto, oposto à hipotenusa, que seria o lado AB, que é o diâmetro da circunferência. Então, olha, eu identifiquei que este triângulo é retângulo, porque ele está inscrito numa meia circunferência. Por que está inscrito numa meia circunferência? Porque um dos seus lados é diâmetro. Então, eu já tenho a hipotenusa desse triângulo, tenho a medida da corda BC, que é 6 centímetros, tá? Então, tá aqui a medida da corda BC, 6 centímetros. Para calcular, então, a área desse triângulo, eu vou precisar descobrir a medida deste outro lado, ou seja, deste outro cateto do triângulo, que eu vou chamar esse lado aqui de x, tá? A distância de A até C. Aqui eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou determinar aquele lado que está faltando. Eu vou precisar dele para o cálculo da área. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou determinar aquele lado x ali, ó.
os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus, no caso AC e BC, tá? Então, eu tenho ali um cateto x ao quadrado, mais o outro cateto, que é 6 ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. No caso, a minha hipotenusa é o 10, igual a 10 ao quadrado. Tá? Então, daqui eu vou tirar que x ao quadrado é igual a 64. Por que 64? Olha, preste atenção na conta que eu estou fazendo. 6 ao quadrado é 36. 10 ao quadrado é 100. O 36 vai estar somando, passa para o outro lado subtraindo 100. Então, vai dar x ao quadrado igual a 64. X igual a raiz quadrada de 64. Tá? Então, o x será igual a 8. Aqui eu não uso o valor negativo, porque eu estou trabalhando com o lado de um triângulo. Então, este lado que estava faltando vai medir 8 centímetros. Está aqui, ó. Agora eu conheço os 3 lados do triângulo. Pela fórmula de Heron, tá? A fórmula de Heron, é possível calcular, essa é uma das formas de calcular essa área, tá? Tem outra. Quando eu conheço os 3 lados do triângulo. Então, a fórmula de Heron, ela diz o seguinte, primeiramente, eu tenho que calcular o semiperímetro. O que é o semiperímetro? A soma dos lados dividido por quanto? Dividido por 2. Então, o lado A mais o lado B mais o lado C dividido por 2. Eu vou precisar, primeiramente, para usar a fórmula de Heron, do semiperímetro, tá? Então, o lado A é oposto ao vértice A. O lado A mede 6. O lado B é oposto ao vértice B. Então, o lado B mede 8. E o lado C é oposto ao vértice C. Então, o lado C vai medir 10. Isto dividido por quanto? Dividido por 2. Tá? Então, aqui vai me dar o semiperímetro. 24 dividido por 2, então o semiperímetro igual a 12 centímetros. A fórmula de Heron, que é a fórmula para calcular a área do triângulo. Então, pela fórmula de Heron, a área é dada por raiz quadrada de P vezes P menos o lado A vezes P menos o lado B vezes P menos o lado C. Tudo bem? Seria a raiz quadrada disso daqui, ó. Tá? Então, tá aí a fórmula de Heron. Vamos substituir os valores e daqui eu tiro o cálculo da área. Então, a área vai dar igual a raiz quadrada de o P é igual a 12. 12 menos o lado A, 12 menos 6, vezes 12 menos o lado B, então 12 menos 8, vezes 12 menos o lado C, 12 menos 10. Tá? Tudo isso dentro da raiz quadrada. Bem, efetuando esses cálculos, eu vou encontrar aqui, então, raiz quadrada de 576. Tá? Raiz quadrada de 576 é igual a 24 centímetros quadrados. Então, tá aí calculado, ok? Olha, uma outra forma, eu poderia girar este triângulo e deixar como base o lado BC e o lado, tá lá, virando aqui o triângulo. Isso
aqui seria uma outra forma de estar calculando. Tá? Aqui vai estar o vértice C no ângulo de 90 graus. O lado BC é 6. E o lado AC ficaria como altura. E a hipotenusa é o 10. Aí eu poderia, uma outra forma de calcular essa área, base vezes altura dividido por 2. A base aqui do triângulo, então, olha, desse triângulo, eu girei o triângulo da figura. A base é 6. A altura é 8. Dividido por 2. 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 2, 24 centímetros quadrados. Então, aqui também seria uma outra forma de calcular a área. Mas, de qualquer jeito, eu ia precisar da medida aqui do lado AC. Tudo bem? Então, tá aí a resolução do desafio que eu tinha deixado da aula 2, tá? Seria o exercício 5. Vamos para o exercício 6. Bem, pessoal, aqui no exercício 6, tá? É um exercício de concurso público feito pela banca da VUNESP, ok? Então, olha, vamos lá para o que está dizendo. Ricardo esteve em um lançamento imobiliário, onde a maquete referente aos terrenos obedecia a uma escala de 1 para 500. Então, o que quer dizer isso, Tório? Escala de 1 para 500. Quer dizer que cada 1 centímetro na maquete equivale, no real, a 500 centímetros, tá? Ricardo se interessou por um terreno de esquina, conforme mostra a figura. Então, tá aqui a figura com as medidas do terreno. Tá aqui a nossa figura, com as medidas do terreno. Tá pedindo essa área em metros quadrados. Ok? Então, eu vou ter que transformar tudo para metros. Primeiro, vamos converter essas medidas que está aqui na maquete, né? Nessa figura, na escala 1 para 500. Então, olha, o 2 centímetros, na escala 1 para 500, quer dizer que cada 1 centímetro corresponde a 500 centímetros no real. Então, seria 2 vezes 500, tá? 2 vezes 500 centímetros. Que vai me dar um total de 1.000 centímetros. 1.000 centímetros corresponde a 10 metros, tá? 1.000 centímetros vai corresponder a 10 metros. Então, esta medida aqui, olha, e esta medida aqui, de 2 centímetros, no papel, no real, corresponde a 10 metros. Eu fiz a figura aqui do lado, olha. Eu estou separando em 2 figuras, num retângulo e num triângulo, tá? Então, aqui eu vou ter 10 metros. Este lado do retângulo. E aqui embaixo também 10 metros, tá? Bem, a outra medida, que seria os 6 centímetros. Como está na escala 1 para 500, cada 1 centímetro corresponde a 500 centímetros. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 500. 6 vezes 500 vai me dar 3.000 centímetros, tá? 3.000 centímetros corresponde a 30 metros. Para transformar centímetros em metros, divide por 100, ok? Então, aqui vai me dar 30... Opa! Deixa eu apagar aqui. Vai me dar 30 metros. Os 6 centímetros. 30 metros. Então, esta medida aqui corresponde a 30 metros no real. Tá? Bem, observa que a altura deste triângulo aqui, olha, está na figura, essa altura aqui, tá? A hora que eu dividi aqui a figura em 2 figuras, essa distância vai me dar 3 centímetros.
Por que que essa distância vai me dar 3 centímetros? Olha, até este ponto eu tenho 2 centímetros. Para poder completar os 5 centímetros, está faltando aqui 3 centímetros. Agora eu preciso transformar esse 3 centímetros. Como está na escala de 1 para 500, cada 1 centímetro é 500 centímetros. Então, 3 vezes 500. Tá? Então, 3 vezes 500 vai me dar 1.500 centímetros. Que, transformando em metros, tá? 1.500 centímetros, que transformando em metros, vai me dar 15 metros, tá? Então, a altura deste triângulo aqui vai ser 15 metros. Ok? Então, eu vou chamar um de área 1, o retângulo eu vou chamar de área 1, e o triângulo eu vou chamar de área 2. Para o cálculo, então, da área 1. Área 1. Como eu tenho um retângulo, eu multiplico as dimensões, tá? Então, comprimento vezes largura. 10 vezes 30. 300 metros quadrados. Está aqui o valor da área 1. Ok? A área 2. A área 2 eu tenho um triângulo, aonde eu conheço a medida da base e da altura. Porque a base desse triângulo aqui da área 2 mede 30 metros, ó, tá? E a altura dele mede 15. Então, 30 vezes 15 dividido por 2. Ok? Então, 30 vezes 15 dá 450, dividido por 2, vai me dar 225 metros quadrados. Então, a área total do terreno, eu vou indicar por AT. A área total seria a soma das áreas 1 com a área 2. Ok? Então, a área 1 é 300 metros quadrados, mais a área 2, que é 525, 525 não, desculpe, 225 metros quadrados. Então, peraí, só um minuto que eu estou ajustando aqui. Então, 225 metros quadrados, 300 mais 225, 525 metros quadrados. Tá? Então, tá aqui a alternativa D. Ok? A resposta do exercício. Tá? Então, é interessante porque aqui nós estamos trabalhando com escala. Tudo bem? Então, vamos lá para o exercício número 7. Bem, pessoal, olha. Aqui no exercício 7, tá? Do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Os lados de um triângulo medem 25 centímetros, 39 centímetros e 40 centímetros. Aí está pedindo para calcular o diâmetro do círculo circunscrito a este triângulo. Então, está aqui o desenho, olha. Eu tenho o diâmetro do círculo circunscrito, ou seja, é o triângulo dentro do círculo, tá? Eu tenho a medida dos 3 lados deste triângulo. Então, olha, eu vou chamar aqui de vértice A. Então, oposto ao vértice A, eu vou ter o lado A, tá? Aqui eu vou ter o vértice B. Oposto ao vértice B, eu vou ter o lado B. E aqui eu tenho o vértice C. Oposto ao vértice C, eu vou ter o lado C. Eu vou chamar o lado A igual a 25. Aqui tanto faz qual lado vai ter tal valor, porque não está dizendo lá no início. Então, A igual a 25. Vou marcar aqui o lado B como 39, tá? E vou marcar o lado C como 40 centímetros, tá? Olha, eu quero saber o diâmetro do círculo aqui em vermelho, tá? Se eu descobrir o raio desse círculo,
tá? Se eu descobrir o raio desse círculo, eu descubro o diâmetro. Por quê? O diâmetro é o dobro do raio. Mas por onde que eu vou calcular? Nós temos lá da fórmula de áreas que a área de um triângulo inscrito no círculo, tá? Pode ser calculado pelo produto dos três lados, A vezes B vezes C, dividido por 4R, tá? Inclusive, essa fórmula aqui eu poderia ter utilizado lá no exercício 5 que nós fizemos. Bem, o lado A, o lado B, o lado C, eu tenho. Eu não tenho a área ainda do triângulo, mas dá para calcular a área do triângulo. Como que eu vou estar calculando a área deste triângulo ABC? Pela fórmula do semiperímetro, tá? Pela fórmula de Heron. Então, eu vou calcular o semiperímetro, que é a soma dos três lados, A mais B mais C, dividido por 2, tá? Gente, aqui eu já vou estar colocando a resposta direta. Eu vou somar o 40 mais 39 mais 25. Vai dar 104. 104 dividido por 2 vai dar 52 centímetros. Tudo bem? Né? A área do triângulo, então, é dado por quem? Por P vezes P menos o lado A, vezes P menos o lado B, vezes P menos o lado C. Tudo bem? Eu vou substituir os valores. Eu tenho que o P é 52, olha. Também já vou estar colocando os cálculos diretos aqui, ó, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de... O P é 52, P menos o lado A. 52 menos 25, vai dar 27. P menos o lado B. 52 menos 39, vai dar 13. P menos o lado C. 52 menos 40, vai dar 12. Então, a área do triângulo, tá? A área do triângulo ABC vai dar raiz quadrada de 219.024. Ok? 219 mil multiplicando 52 por 27 por 13 por 12. Tá? A raiz quadrada de 219.024 vai me dar 468. Então, 468 centímetros quadrados. Está aqui a área do nosso triângulo. Então, olha, este cálculo que eu fiz foi a área do triângulo ABC, tá? Então, eu vim aqui pela fórmula do semiperímetro, ou a fórmula de Heron. Bem, nós temos essa outra fórmula aqui à minha direita, aqui, ó. Área igual ao produto dos três lados sobre 4R. O R é o raio da circunferência circunscrita. Então, como eu tenho a medida da área, que é 468, vou substituir. Igual ao produto dos três lados, que é 25, vezes 39, vezes 40. Dividido por 4R. 4 vezes o raio da circunferência circunscrita. Tá? Então, aqui nós vamos cruzar a multiplicação nessa igualdade. Ó. 4R vezes 468 vai me dar 1.872R. Tá? 1 vezes 25 vezes 39 vezes 40 vai me dar 39 mil. Ok?
O 1878 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 39.000 dividido por 1872. Tem que fazer simplificação. Aqui, olha, dá para simplificar o máximo possível por 312. Tá? Então, eu vou dividir 39.000 por 312, 1872 por 312. O 39.000 dividido por 312 vai dar 125. Sobre o 1872 dividido por 312 vai dar 6. Então, o raio dessa circunferência circunscrita, então aqui é o raio, ó, tá? É igual a 125 sobre 6. Só que eu quero saber a medida do diâmetro. Diâmetro é o dobro do raio, tá? Então, diâmetro é igual a 2R. Ok? Então, 2 vezes 125 sobre 6. Por ser uma multiplicação, eu vou simplificar o 2 com 6 aqui. Ó. Então, vai dar 3. Resposta final. 125 sobre 3 centímetros. Tudo bem? Então, tá aí a medida do diâmetro da circunferência circunscrita a este triângulo, tá? Agora, esta fórmula que eu usei aqui, ó, área igual ao produto dos três lados sobre 4R, né? É quando eu estou trabalhando com o raio da circunferência circunscrita e a medida dos três lados do triângulo para obter a área. Tudo bem? Então tá aí, gente, olha, a resolução do exercício 7. Aí eu estou encerrando, tá? A parte 2 de exercícios sobre áreas de figuras planas. Tudo bem? Então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!